Moisés, parte 4. A fuga de Moisés. Quando fugiu do Egito, Moisés foi para o país de Midian, região localizada na Arábia Saudita. Quero calcular que pelas sinuosidades que ele seguiu, deve ter percorrido uns 700 quilômetros. Lá atrás no Egito, estava o faraó expelindo fogo pela boca, obcecado para despedaçá-lo. Mas só Deus sabia do paradeiro de Moisés. Imagine sua condição física e mental, sua estrutura emocional. Imagine sua autoestima. Há poucos dias sua vida mudou pelo avesso. Como foi possível a Moisés chegar a um estado tão baixo, tão indigno? Onde encontrar respostas? Moisés ficou por algum tempo junto a um poço, e 7 irmãs pastoras de ovelhas se aproximaram e foram afugentadas por outros pastores de ovelhas que estavam junto ao poço. Moisés presenciou tudo. E por causa de problemas mal resolvidos lá atrás dos outros, era que ele estava naquela situação de fugitivo. E desta vez eu acredito que ele imaginou que não iria se envolver no problema dos outros. Mas ele não tinha uma postura de covarde, de neutralidade. Ele não tinha uma postura de transferir a responsabilidade. Ele não sabia ser um mero figurante e até se fazer de cego. E foi assim que Moisés partiu em defesa das pastoras e serviu água aos seus rebanhos. E a sua boa ação não tardou a dar frutos. Moisés foi acolhido com aconchego paternal pelo seu futuro sogro. Moisés não passava de um desconhecido, de um estrangeiro, de uma pessoa sem posses e sem aparente futuro. Tempo foi o que não faltou ao sábio Jetro para entrevistar Moisés. Moisés era hóspede dele. Fazer-lhe sábias e reveladoras perguntas. Seguramente, Jetro viu em Moisés um homem incomum. A qualidade das suas respostas, a sua educação, o seu conhecimento de mundo, sua linguagem, sua argumentação, sua lógica, tudo parecia se encaixar nas exigências rigorosas de Jetro. E foi assim que Jetro casou Moisés com a sua filha. A troca de experiências continuaram por 40 anos. Se tornaram grandes amigos. O círculo social de Moisés se limitava ao sogro, cunhados. Fora disso, eram os extensos dias de expedientes, cuidando das ovelhas do seu sogro na vastidão do deserto. Como era possível a Moisés ter tantos talentos e vê-los enterrados naquele deserto, inclusive contra a sua vontade? Para que tanta formação? Para que tanto estudo? Para que tanta qualificação? Parecia que na fuga, o caixão que ficou lá no Egito não tinha o seu corpo, mas tinha sua formação secular sepultada. E já se somava 40 anos no exílio. Lá no Egito, o faraó opressor teve vida longa, morreu idoso, até parecia que foi agraciado. Por acaso aquele faraó não merecia ter morrido logo, dando lugar a um faraó mais humanizado?
Por que será que pessoas ruins, que pessoas más vivem tanto? Bom, no caso de Moisés, foi para que ele tivesse mais tempo de aprender aquilo que não foi capaz de aprender no Egito. Isto, entre outras coisas. Lá no Egito, Moisés nunca ouviu a voz de Deus. Lá ele nunca teve uma visão de Deus. Lá ele nunca recebeu de maneira inequívoca as orientações de Deus. Moisés não soube esperar o tempo de Deus no Egito. O faraó opressor morreu. E o povo de Israel não suportava mais o sofrimento. O gemido do povo inquietou Deus. O gemido do povo fez Deus se lembrar das suas promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. O gemido do povo fez Deus inquirir, se levantar e agir. Foi o gemido e não a subversão. Foi o gemido e não a insubordinação. Foi o gemido que fez Deus se levantar e descer ao Egito. Moisés ele foi visitado no deserto por Deus de uma maneira muito especial após a morte de Faraó, o rei do Egito. Lá estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro no deserto. Por dias a fios, sem férias, sem licença, sem tempo de ficar doente, com todos os dias iguais e entediantes, pisando um chão bruto, com a aparência de ser amaldiçoado. De repente, um fogo que envolvia uma sarça não a consumia. Em 40 anos, Moisés nunca tinha visto lá nada igual. Ao se aproximar, surpreendeu-se com uma voz estridente, lhe dirigindo a palavra. A voz falou seu nome 2 vezes. Moisés respondeu prontamente à voz de Deus. Deus ordenou que ele tirasse as sandálias, que o lugar era terra santa. Imagine, Moisés passou 40 anos pisando na terra santa e não sabia que a terra era santa. Não duvido que em algum momento de crise ele tenha pensado que aquela terra era do diabo. Agora sabia da honra. Agora ele sabia do privilégio. Onde será que estamos? Como nos sentimos? Qual revelação nos chega? Deus se identificou como Deus de seus antepassados. Deus falou a Moisés que desceu ao Egito. Que impacto! Deus desceu ao Egito, mas ninguém viu. Nada, absolutamente nada mudou por lá. Mas Deus disse que desceu. Deus disse que atentou para a aflição e o clamor do seu povo. Deus disse que conheceu as suas dores. Deus disse que se colocou no lugar dos que sofriam. Se colocou no lugar dos que recebiam chicotadas. Deus viveu a experiência real, é o texto sagrado que diz. Deus sentiu o sofrimento no lugar deles. Deus deu ordem a Moisés para liderar a libertação do seu povo do Egito. O Moisés, lá de 40 anos atrás, não era mais o mesmo. Lá atrás ele estava disposto a tudo, mesmo sem Deus mandar. Agora estava mais cauteloso, com excesso de prudência, sempre se desaprovando, sempre se desqualificando, se esvaziando.
e pedindo para Deus mudar de ideia e mandar outro mais capacitado. Eu penso que Moisés se lembrava de como Deus nada fez para ajudá-lo lá atrás, dos seus últimos dias no Egito. Moisés se sentiu só e abandonado, cheio de boas intenções e nem Deus o ajudou. Como agora, tolhido pela vergonha, poderia voltar lá. E se tudo viesse a se repetir? Deus volta a insistir com Moisés. Afinal, não tinha outro para Deus usar. Deus investiu nele mais do que em qualquer pessoa. Moisés era a pessoa certa para Deus. Deus prometeu a Moisés estender sua poderosa mão contra Faraó e todo o Egito. Deus prometeu fazer grandes sinais e maravilhas lá. Deus prometeu fazer grandes milagres. E ao final eles deixariam o povo de Israel sair do Egito. É possível que lá atrás o desejo de Moisés fosse fazer tudo no lugar de Deus. E hoje, como será? Não vejo em toda a Bíblia Deus ser tão insistente e paciente em convencer um homem a fazer a sua obra como fez com Moisés. Foi um longo diálogo entre Deus e Moisés. Moisés nos revela o quanto faltou de diálogo entre ele e Deus no início da sua vida ou da sua história. Mas é percebível que neste longo diálogo que ele teve com Deus no deserto, lhe serviu de um grande combustível de motivação e de convicção. Diante de tudo que viria pela frente, aleluia, Moisés nunca deve ter esquecido daquela conversa que ele teve com Deus e dos quantos 40 anos no deserto de Midian representou para ele. Deus desconstruiu na vida de Moisés todo o seu sentimento de grandeza, de superioridade. Tudo que ele conseguiu no Egito de orgulho, Deus desconstruiu. Moisés voltou para o Egito sem a carga e sem a bagagem que ele teve que abandonar quando fugiu. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E no próximo vídeo estaremos dando continuidade a este assunto. Amém.